E já estamos de volta com o seu programa Vida e Saúde, agradecendo, é claro, o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. Hoje estamos falando sobre alergia. Tudo que você gostaria de saber e perguntar sobre alergia é a sua oportunidade. Por que, Frei Rinaldo? Porque está aqui conosco a doutora Cláudia Leite Costa Garcia, médica alergologista. Se tem alguém que entende do assunto, está aqui hoje para tirar todas as nossas dúvidas sobre alergia. Doutora, vamos lá para a cidade de Sumaré, quem representa o nosso amigo Gilberto. Gilberto, muito obrigado pela participação, que Deus te abençoe. Ele pergunta, quando se deve parar um tratamento de alergia? A pessoa começou o tratamento, tem um quadro de alergia, foi detectado que tem alergia, enfim. A vida inteira tem que tomar remédio, a vida inteira tem que se cuidar ou vai ter um determinado momento que ele pode parar de tomar o medicamento? É o Gilberto, doutor. Olá, Gilberto. Na verdade, depende do que alergia que o paciente está manifestando. Se é uma alergia respiratória, se é uma alergia cutânea. O tratamento definitivo que você está induzindo, teoricamente, a cura, ou seja, você está fazendo mecanismos imunomoduladores, induzindo a cura no paciente, é a vacina. Os outros tratamentos, por exemplo, o tratamento medicamentoso, depende muito da sintomatologia que o paciente apresenta. Se o paciente persistir com sintomas, ele vai usar por um tempo mais persistente os medicamentos. E com relação à vacina, ela é preconizada pelo menos por 2 anos. Aí depende do paciente para determinar se ela se estende até mais, ela pode se estender até 3, 4 anos. Isso vai depender do quadro clínico e do indivíduo. Ok. Tá? Que maravilha, quando nós vamos aprendendo aqui sobre alergia. Doutora, nós queremos saber, assim, juntamente com a pergunta da Silvana Albuquerque, de Joinville, Santa Catarina. Obrigado, Silvana, que Deus te abençoe. Ele está parabenizando pelo tema, está achando fantástico o tema, muito oportuno, muito pertinente. Soluções caseiras para alergia, por exemplo. Tomar banho gelado melhora a alergia? Tomar banho gelado e outras soluções. Existe alguma solução caseira, doutora, assim, para aliviar os sintomas de uma alergia? É a nossa amiga Silvana. Tudo bom, Silvana? Na verdade, existem algumas medidas, sim. Por exemplo, pacientes que têm um quadro de dermatite atópica. Quais são as orientações que a gente sempre passa para os pais dessas crianças? Primeira coisa, banho, o ideal é que o banho seja morno para frio, evitar banho muito quente, por quê? Porque você retira toda a camada protetora da pele. E esse indivíduo já tem tendência a ter uma pele mais ressecada e com a exposição à água muito quente, esse ressecamento tende a piorar, tá? Então, com relação ao banho, é muito importante, sempre utilizando sabonetes neutros, tá? Principalmente higienizando partes íntimas, evitar a exposição no corpo todo da criança, do paciente alérgico. E bucha também a gente, no dia a dia, não se deve usar para tender a não piorar esse ressecamento da pele, tá? Okay. Além disso, quais são as medidas que a gente sempre orienta para medidas em casa que podem ser tomadas para diminuir a incidência de ácaro, de epitélio de cão, epitélio de gato? Principalmente, passar pano úmido na casa, fazer higiene sempre com pano úmido ao invés de varrer, tá? Okay. Seguido de aspirador de pó com filtro especial. Além disso, deixar a casa bem arejada, iluminada, evitar a exposição no quarto, principalmente do indivíduo alérgico, livros, revistas, bichos de pelúcia, deixar todos guardados num armário fechado, para que diminua a exposição a ácaro, tá? Okay. E além disso, retirar cortina, tapetes, ou então elas serem higienizadas com muita frequência, pelo menos a cada 15 dias. Ou principalmente manter as persianas, que são mais fáceis de serem higienizadas, tá? Esse é o Vida e Saúde, hoje falando sobre alergia, conosco aqui uma médica alergologista, doutora Cláudia Leite. Vamos agora para Macaé, no Rio de Janeiro. Quem representa a cidade é o nosso amigo Antônio Carlos. Deus te abençoe, Antônio Carlos, que bom. Ele está parabenizando o programa, doutora, está gostando, está aprendendo demais assim com as suas informações. Ele pergunta, asma brônquica pode ser uma alergia? Pergunta o nosso amigo Antônio Carlos. Olá, Antônio Carlos. Na verdade, a asma é uma
a asma é uma das manifestações respiratórias da alergia, tá? Como ela se manifesta? Ela pode se manifestar com cansaço, falta de ar, chiados, idas frequentes ao pronto-socorro. E o tratamento é com medicamento e também, dependendo se o paciente fizer um teste alérgico e for identificado a causa, por exemplo, ácaro, um epitélio de cão, um epitélio de gato, ele tem indicação de fazer vacina também. Ok. E nós vamos aí às ruas, fomos às ruas mais uma vez e vamos dar a oportunidade para as pessoas interagirem e perguntarem. Aqui, afinal de contas, aqui sempre o povo pergunta. Meu nome é Danúzia. Eu gostaria de saber o seguinte: toda vez que eu como camarão ou carne de porco, me dá uma coceira, uma alergia, né, leve. Eu queria saber se esse quadro pode evoluir até que me dê alguma coisa que tranque a garganta, um caso mais sério, ou é comum? Muito bem, doutora. Aí a pergunta da Danúbia, muitas pessoas também perguntam alergia a camarão, doutora. E agora? Na verdade, tudo bem, Danúbia? A alergia a camarão é a alergia à proteína do camarão, né? Com relação, como o camarão é um alimento de exposição não muito frequente, pelo menos na grande maioria da população, ele vai se expor eventualmente, não é um alimento de ingestão diária, então é muito frequente a alergia a camarão. O paciente ele tem alergia à proteína do camarão. Como que ele faz esse diagnóstico? Após a ingestão, no máximo 30 minutos a 1 hora, muito prurido, coceira no corpo, pode manifestar um quadro de urticária, inchar a boca, olhos, que é o angedema, né? E, mediante esse quadro, sugere muito uma alergia a camarão, que é documentada através dos testes alérgicos, tanto no sangue quanto o teste alérgico cutâneo. Okay. Então, e todo camarão produz isso? É a proteína que faz parte da composição do camarão, que é a tropomiosina. Okay. Então, a ingestão de camarão, se o paciente for alérgico, independente de qual, vários tipos de camarão, ele vai Agora, se ele for alérgico, ele vai tomar uma vacina, ele adora camarão, o tipo de comida, mas ele está tomando a vacina, ele pode comer o camarão ou o camarão vai eliminar o efeito da vacina? Para alergia alimentar, ainda não é preconizado a vacina. Ok, então ele tem que evitar. Ele tem que evitar. Está em estudos, tem alguns serviços que já estão fazendo esse teste de indução oral, principalmente com leite, com ovo, mas ainda não é preconizado pela sociedade. Aliás, tem pergunta aqui, muitas perguntas sobre o ovo. O ovo também causa alergia, não tem? Em alguns casos? Sim, principalmente em criança. É a proteína também? A proteína, é a proteína do ovo. Ela pode manifestar um quadro alérgico, pode ser sintomas cutâneos, como a urticária, como eu já citei, o angedema, ou sintomas gastrointestinais também. A pessoa já nasce com essa tendência à alergia e ainda não sabia, ou ela pode adquirir no decorrer da vida? Ou seja, a pessoa já nasce com essa tendência a ter alergia para aquele determinado alimento e depois, quando come aquele, ingere aquele, ou passa por aquela situação e manifesta alergia, ou esse quadro de alergia pode acometer no processo normal da vida, lá na frente? Com relação à alergia alimentar, ele pode acometer qualquer indivíduo em qualquer fase da vida. Okay. Com relação à alergia respiratória, os indivíduos são geneticamente predispostos. Okay. Tá? Os pais ou os avós, eles têm alergia. O indivíduo, a criança, ela é exposta no ambiente e o ambiente mais essa predisposição genética pode manifestar um quadro de atopia, de alergia. Esse fator relativamente hereditário são em relação a asma, bronquite, esses quadros? Asma, rinite. Ok, né? Isso. Agora, e dermatite atópica. Se o pai tem alergia, vamos citar o camarão de novo, né? Ou a ovo. Se o pai tem alergia a ovo, naturalmente, assim, a criança, por fator hereditário, ele pode desenvolver alergia ao ovo também, porque o pai teve, ou pode uma outra alergia? Ou pode não ter ele uma alergia do ovo? A criança pode a vida inteira ingerir o alimento e nunca manifestar quadro de alergia. Não é porque o pai tem? Não. Né? Maravilha, vale a pena perguntar, viu? Damares, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Obrigado, Damares, que Deus te abençoe. Muito obrigado pela participação aqui no Vida e Saúde. Por que quando tomo remédio para alergia me causa sono? Né? Tomar remédio para alergia e logo em seguida vem um quadro de sono, doutor. Por quê, doutora? Na verdade, os antialérgicos mais antigos, eles causavam muita sonolência.
De uns anos para cá, foi introduzido no mercado os antialérgicos que a gente chama de não sedativos, tá? Ou seja, não desencadeiam a sonolência. Como, por exemplo, a fexofenadina, a loratadina e os antigos, como, por exemplo, o ixizine, eles levam realmente à sedação, à sonolência. Os mais novos, eles não desencadeiam esse sintoma de sonolência. Então, é muito seguro. Inclusive, a gente tem um pouco de receio de passar para pacientes que manipulam máquinas ou que são motoristas. Então, a gente procura passar esses que não levam à sonolência, não sedativos. Doutora, muitas perguntas também aqui. E o uso frequente de remédios antialérgicos podem, por exemplo, afetar, por exemplo, o coração, não? Os antialérgicos mais novos são muito seguros. A gente usa com uma certa frequência e tem algumas patologias que precisam usar ou diariamente ou fazer curso de pelo menos 10, 15 dias, intermitente e que não apresenta risco. É bem seguro, o paciente usa, inclusive crianças usam. E é bem seguro com relação a desencadear outros problemas. Doutora Cláudia, nesse sentido assim, a gente sabe que a gente viu, tem muitas crianças que têm alergia talvez à proteína do leite, né? Soja, etc. E que tem que ter uma alternativa de tratamento, porque precisa talvez de outros elementos do leite, da soja, enfim. Não pode porque aquele tipo de leite de vaca, por exemplo, assim, tem aquela proteína que não pode. Tem como separar isso? Ou seja, e a criança precisa daquele leite, daquela soja, enfim, ela pode conseguir isso, ela ganha isso, os pais têm que comprar isso, etc. Como é que fica? Na verdade, com relação à alergia a leite, o que é preconizado, né, quando a criança tem alergia à proteína do leite de vaca, você pode, como substituto, administrar a base de soja. Mas tem crianças que também têm a base de soja. Aí a próxima indicação são os hidrolisados proteicos, que são caros. Mas o governo, ele tem ele libera para essas crianças que for comprovado, que já foi do leite da soja, ele libera os hidrolisados proteicos. Tá vendo que não vale a pena perguntar aqui no Vídeo de Saúde? Eu vou ter que chamar mais um intervalo na sequência, mas temos muita pergunta chegando, e-mails chegando. Dá tempo ainda de você encaminhar a sua pergunta. Ligue e participe, é um assunto sobre alergia. Esse é o Vídeo de Saúde, informando, volta já para você. Agora que está no inverno, começa o frio e a umidade do ar diminui muito. Então a dica é aumentar a umidade do ar no quarto. Antes de dormir, pega aqueles borrifadores de planta, você consegue isso com facilidade e não é caro, e borrife o quarto da pessoa que tem asma, da pessoa que tem bronquite, da pessoa que tem rinite. Borrifando, isso já garante um aumento de umidade significativo ao ponto da pessoa não ter tanta crise e respirar melhor. Tá? Você pode usar também os umidificadores eletrônicos, mas esse simples fato, essa bombinha ajuda muito, vale a pena.